Sua Voz é Mais Forte é um podcast que reúne saúde, informação e acolhimento. Edição especial Palavras que Inspiram. Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um podcast da Sua Voz é Mais Forte e hoje eu estou com o urologista do Hospital Sempre, Dr. Hudson Caram. E hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata. Doutor, hoje muitas pessoas têm dúvida, né, do que é o câncer de próstata, muitos homens têm vergonha do que é o câncer de próstata, muita gente também não sabe. E o câncer de próstata, ele costuma apresentar algum sintoma, ele tem alguma dor? Pela próstata ser interna também, né, ser ali escondidinha, Sim. tem algum sintoma que o homem ele pode sentir, algum desconforto, para ele poder procurar um médico? Essa pergunta ela é bem comum, né, no nosso dia a dia. Primeiramente, bom dia a todos, né. O câncer de próstata inicial, Letícia, ele não tem sintoma, tá. Então, o paciente ele não pode esperar ter algum sintoma para desconfiar ou pesquisar um câncer de próstata, tá. Então o câncer de próstata na fase inicial, ele é assintomático. Quando o paciente começa a apresentar sintomas devido ao câncer de próstata, normalmente esse câncer já está numa fase mais avançada. Aí quais seriam os sintomas assim que o paciente teria a princípio que se preocupar? Sangue na urina, sangue no esperma, fadiga, perda de peso, dor óssea, principalmente coluna, costelas, ossos do quadril, da bacia. São sintomas que a gente já desconfia de uma doença em estágio mais avançado. Mas é bom deixar bem claro que, na fase inicial, o câncer de próstata não tem sintomas, Uhum. tá? E o senhor falou em fase inicial. Quais são as outras fases, assim, do câncer? Porque quando a gente pensa em fase inicial, a gente também pensa muito em fases mais avançadas, né? A gente pensa muito também em fase já terminal, algo assim. O câncer de próstata pode chegar nessas fases também? Pode chegar. A evolução natural, desde que não haja nenhum tratamento, é essa que você está dizendo, né? É um Uhum. câncer que vai progredir para um paciente depois em fase terminal. Mas, como todo câncer, ele tem uma fase inicial, que a gente chama de um câncer confinado na próstata, certo? E um câncer localmente avançado, quando ele começa a dar sinais de sair da próstata, e o câncer metastático, que é quando ele já apresenta metástase à distância, tá? Então essa é a evolução natural do câncer de próstata, como todo outro câncer, né? Essa linguagem, assim, mais médica, o que que seria um metastático? O que que seria uma metástase, assim, do câncer? Metastática é quando o tumor já não se encontra no local inicial, Uhum, quando já se detectam lesões tumorais em órgãos distantes do local original da doença. uhum. Isso é a doença metastática. O câncer de próstata, então, ele pode alastrar, assim Pode como qualquer alastrar, outro pode câncer. alastrar. Ele é um câncer que evolui mais lentamente, mas não tratado, ele vai evoluir, vai metastizar. Uhum. E como que o câncer de próstata, ele é adquirido? Assim, ele é hereditário? Se eu O tenho fator um câncer na família, por exemplo, se eu sou um homem, vamos dizer assim, eu tenho um sim. irmão, minha mãe tem um câncer de mama, eu posso ter câncer de próstata? Pois é, o fator hereditário é um dos fatores mais importantes, tá? Então, assim, o paciente que tem parentes de primeiro grau, pai, irmão, com Uhum. história de câncer de próstata, esse paciente ele tem um risco maior de ter o câncer de próstata. Não quer dizer que ele vai desenvolver o câncer de próstata, mas ele tem que se preocupar e numa idade mais precoce do que um paciente que não tem história de câncer de próstata na família. Sim. Então, paciente em torno de 40, 45 anos que tenha histórico de câncer na família de primeiro grau, pai, irmão, nessa faixa etária de 40 e 45 anos, ele já tem que começar a se preocupar em fazer a avaliação dele com o urologista. Uhum. Os pacientes que não têm esse histórico na família, essa idade pode ser um pouco mais tarde, a partir de 45 até 50 anos, essa primeira avaliação, Entendi. certo? Mas não quer dizer que já o paciente que tem um histórico na família, que ele já está sentenciado que ele também vai ter o câncer. Uhum. Ele tem uma probabilidade maior, tá? Entendi. Mas não quer dizer 100% das vezes ele também vai ter o câncer de próstata. Uhum. E doutor, o câncer de próstata, ele tem cura? Tem cura desde que diagnosticado na fase inicial. É aquela fase que eu falei com você, a fase quando ela está confinada ao órgão, né? A doença não saiu da próstata ainda.
praticamente 100% de cura. O paciente que é diagnosticado nessa fase tratada, ele em 5 anos a sobrevida é praticamente de 100%, tá? Então, é outra mensagem importante, câncer de próstata, a chance de cura é praticamente 100% desde que diagnosticado na fase inicial. E a gente falando do diagnóstico, né? Para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa ali entrar numa parte de tratamentos, né? Onde a gente faz os exames, a questão dos tratamentos. Sim. Quais seriam essas partes assim? Quando eu descubro o meu diagnóstico? Quais seriam os próximos passos assim depois de descobrir o diagnóstico? Quais seriam os exames? Mas primeiro eu acho importante falar como fazer o diagnóstico, né, antes de Sim, falar do sim. tratamento. Então, assim, o diagnóstico atualmente é o PSA, que é um marcador que a gente faz o exame de sangue, e o Uhum, toque retal. uhum, Então, a gente estratifica os pacientes de acordo com o risco do paciente. Se o paciente tem um risco maior de ter o câncer de próstata, a gente começa a fazer esse rastreamento numa idade mais precoce, entre 40 e 45 anos. Se não é um paciente de risco aumentado para câncer de próstata, esses exames eles podem ser começados a fazer a partir de 45, entre 45 e 50 anos. Então você faz o exame de PSA, o toque retal, isso hoje em dia é praticamente uma decisão compartilhada, tá? Você compartilha com o paciente, você explica para ele os riscos de se desenvolver um câncer de próstata e o paciente tem a opção de não querer fazer o exame de toque, não querer fazer o PSA. Então é uma decisão compartilhada. A partir desse momento, fez o PSA, fez o toque, um dos dois alterados, aí você vai partir para a propedêutica, que seria a realização dos exames para tentar fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Então não precisa dos dois estarem alterados, tá? entendi. PSA e toque retal. Um dos dois alterados já tem indicação de fazer investigação. Entendi. Algum desses exames há contraindicação para os pacientes? Não, nenhuma. Contraindicação não. Por exemplo, se o paciente já tiver num grau avançado do câncer de próstata, alguma coisa Não, não assim? teria contraindicação. Talvez, assim, não seria necessário fazer um toque retal, por exemplo, no paciente que já tem o diagnóstico de um câncer de próstata metastático, tá? Mas contraindicação, não existe Não é necessário, contraindicação, né? Uhum. ok? Quando uma dúvida que eu tenho, que eu já ouvi falar, eu não sei se isso é uma lenda urbana, me corrija se eu estiver errado, mas eu já ouvi falar que o câncer de próstata é mais comum em homens negros. Isso é É verdade? verdade. Os Por fatores de quê? risco é origem, né? Assim, a Uhum, gente não tem o porquê. A gente sabe que a incidência em homens negros ela é maior do que em homens brancos. Do mesmo jeito, por exemplo, no Japão, a gente sabe que o japonês ele tem um índice maior de câncer de estômago, só por origem de etnia. Ah, mas uhum. por quê? Não se sabe. Predisposição, alguma coisa alimentar, que eles têm costume, talvez. Mas o fato é, o homem negro ele tem mais chances de ter o câncer de próstata. Então ele entra naquela estratificação de paciente também, do mesmo estratificação do paciente que tem história familiar. Então, o paciente que tem história familiar ou o paciente da raça negra, ele tem que começar a fazer avaliação precocemente, a partir de 40, 45 anos. Uhum. É um fator de risco. E doutor, há sim uma idade onde o câncer ele é mais avançado? Porque a gente está falando uma forma precoce ali dos 40, né? Começar a fazer o exame ali a partir dos 40. Sim. E há uma idade onde o câncer ele é mais, vou dizer assim, popular, num termo mais chulo, por exemplo, na parte dos 60 anos. Mais prevalente? Exatamente. Assim, quanto maior a idade do paciente, maior a chance de ter o câncer de próstata, Uhum. tá? Então, é um câncer que está diretamente ligado à idade. Quanto mais velho, maior a chance. Tanto é que a gente não tem indicação de ficar fazendo rastreamento de câncer de próstata acima de uma determinada idade. Uhum. A idade corte, a princípio, 75 anos. Tá? Ou seja, essa idade corte seria onde o câncer já Depois não de 75 consta anos, não mais. teria tanta indicação de ficar fazendo rastreamento de câncer de próstata. Uhum. Mas isso tem que ser uma avaliação individual, de acordo com o paciente. Tá? Tem paciente que tem uma expectativa de vida de mais 10, 15 anos, ele está com 75 anos, super bem de saúde, não tem comorbidade nenhuma, você tem uma expectativa de vida mais de 10 anos, você deve fazer o rastreamento de câncer de próstata. Tá? É diferente do paciente de 75 anos, mas já com muitos problemas de saúde, muito debilitado, você não tem necessidade de fazer o rastreamento de câncer de próstata, Uhum. certo? Mas isso é um fato, a idade também é um fator de risco. Quanto mais velho, maior a chance de ter um câncer de próstata.
Se a gente fosse investigar paciente de 90 anos, de todos os pacientes de 90 anos, a chance de ter um câncer de próstata nesses pacientes é muito alta, tá? Praticamente 80%, Uhum. ok? A questão dos fatores de risco, doutor. Quais são os fatores de risco que ajudam a proporcionar o câncer de próstata, que dá mais chance de um paciente ter câncer de próstata? Certo, aqueles que a gente já falou, né? A idade, Uhum. fator hereditário, pacientes que têm história na família de primeiro grau, pai e Uhum. irmão, Uhum. pacientes da raça negra. Uhum. Esses são os fatores de risco, Uhum. certo? A gente tem a questão da obesidade também. A obesidade ela pode proporcionar isso ou não é um Pode. fator? Ela é a obesidade, mas não um fator específico por câncer de próstata, tá? A obesidade está relacionada a várias doenças, vários tipos de tumores, tá? Não específico para câncer de próstata. Lógico, uma medida que a gente sempre orienta os pacientes para tentar evitar o câncer de próstata é atividade física regular, controlar o peso, evitar a obesidade, dieta equilibrada, né? Dieta com muita fruta, legumes, cereais, peixe, evitar carnes condimentadas, são fatores que podem ajudar, mas não específico para o câncer de próstata. No geral, né, para o bem-estar geral do paciente. E doutor, uma mensagem para aqueles homens que têm um medo do exame do toque, uma mensagem que você Velho deixa, tabu, né? uma mensagem que você deixaria aí para eles para a gente poder encerrar nosso programa É, hoje. hoje isso já melhorou muito, sabe, Letícia? Antigamente esse tabu era muito mais prevalente, tá? Hoje ainda existe, mas melhorou muito. Hoje os pacientes já têm uma conscientização muito maior, as informações chegam de maneira mais fácil hoje em dia, né? O papel da mulher também é essencial. A mulher, a gente percebe muito isso. A mulher geralmente que leva o paciente, pelo menos na primeira consulta, a mulher que marca, que estimula o marido a procurar um médico, tá? Uhum. Então, a mensagem é essa: não existe mais esse preconceito, não tem por que existir mais esse preconceito do exame de próstata. A gente está falando num câncer que tem uma chance de cura de praticamente 100%, desde que diagnosticada no início. Uhum. Então, o que o paciente tem que pensar, o ouvinte tem que pensar é isso. Por que eu vou correr o risco de deixar passar uma janela de oportunidade de diagnosticar numa fase inicial por simples tabu, por preconceito, por machismo? Não tem espaço para isso mais, tá? Uma mensagem também que é bom a gente deixar claro, e isso já foi até me questionado em consultório, paciente que, num momento, a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, aquele paciente que vem fazendo o acompanhamento regular. E ele, pô, mas eu faço o exame preventivo todo ano, por que apareceu o câncer de próstata? Sim. Na verdade, esse exame não é preventivo, porque esse termo deixa as pessoas em dúvida, né? Uhum. Ele não é uma prevenção, ele não vai evitar de você ter o câncer de próstata. Você vai diagnosticar numa fase inicial, tá? Então, a vantagem de se fazer a avaliação regularmente é porque se aparecer o câncer de próstata, o paciente que está fazendo o exame regular, ele vai ser diagnosticado numa fase inicial, diferente daquele paciente que vai de 10 em 10 anos. Nesse intervalo de tempo, se surge o câncer de próstata, até ele voltar ao médico depois de 10 anos, ele já vai estar numa fase muito mais avançada. É Tá? Então, é uma irreversível, né? mensagem importante também, irreversível. Existe tratamento hoje, mas não com o objetivo de cura nessas doenças avançadas. Tá? Então, a doença metastática, o objetivo aí já não é cura, é controle da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. Uhum. Só aproveitando que você está aqui, para muitos homens que pensam só em cunho sexual, como que o câncer de próstata pode prejudicar nessa questão da vida sexual? Só para os homens ficarem ligadinhos nisso. Esse é um grande temor de todo homem quando se fala em câncer de próstata, né? A questão é, o tratamento do câncer de próstata, ele pode sim levar a uma disfunção erétil, Uhum. tá? Independente do tipo de tratamento. Então, se o tratamento for cirúrgico, tratamento de radioterapia, tratamento hormonal, pode sim levar a um quadro de disfunção erétil, Uhum. tá? Mas é aquela questão, né? A disfunção, depois a gente pode tentar melhorar, Uhum. tá? Se acontecer, existem opções de tratamento. O câncer de próstata, depois de uma fase mais avançada, as limitações são muito Sim. maiores, Ou seja, tá? prevenir é o melhor remédio. Sempre. Ou seja, é isso, gente. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, É Letícia. isso, gente.